Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos vós. Amém. É uma alegria, um prazer muito grande estar convosco nesta noite, vir lá de Portugal e poder trazer um pouco das notícias e das informações que nós lá temos vivido, daquilo que o Senhor nos tem abençoado naquela terra, que de certa maneira tem muito a ver com a nossa história, não é? Eu estou vendo algumas pessoas rindo, né? Então, o missionário de missões mundiais, quando vem, gosta de falar na língua da terra onde ele mora, né? A terra onde eu moro, a gente fala assim. Sabe o que é legal? Dá para entender quase tudo, né? Vocês entenderam? É que eu também falei mais devagar, né? Tem hora que a gente se empolga, né? Pastor, esqueceu do meu tio mais novo, irmão do meu pai, que foi seminarista aqui, casou aqui, se não me falha a memória. O pastor Rubem. Olha aí. É verdade, ele agora está lá em Jacupiranga, São Paulo, no Vale do Ribeira, se não me falha a memória. E ele sempre guarda essa igreja com um carinho muito especial no coração dele, viu, pastor? Muito especial. Irmãos, de fato, é uma alegria estar aqui, né? Ver Ricardo. Era seu pai que era o conselheiro da Embaixada de Viçosa. Seu tio, pronto. Eu sabia que tinha alguma ligação, e seus primos também faziam parte, né? Eu lembro disso. Tínhamos ali uma boa rivalidade, uma rivalidade sadia entre as embaixadas aqui em Niterói, né? Eu fui criado nesse ambiente, né? Ver ali pastor João Luiz também, muito bom vê-lo, viu, pastor? Alegria, a família toda, que bom. Irmãos, eu quero trazer algumas informações a respeito do trabalho missionário que a gente tem desenvolvido em Portugal, mas queria falar também um pouco sobre aquilo que a Junta de Missões Mundiais tem feito. E, às vezes, quando a gente pensa em Junta de Missões Mundiais, a gente tem, às vezes, a tendência de achar assim, é aquela instituição lá. A Junta de Missões Mundiais somos nós. Hoje de manhã eu estive numa igreja, agora estou aqui com os irmãos. Todas as igrejas onde eu tenho ido, eu tenho dito, nós somos a Junta de Missões Mundiais. Eu não sou missionário da instituição, eu sou seu missionário. Eu sou missionário desta igreja aqui, porque esta igreja tem contribuído para que o Evangelho seja divulgado não apenas aqui em Icaraí, mas pelo mundo afora. Então, eu me considero missionário dos irmãos. Para mim, é uma responsabilidade poder, então, trazer relatório daquilo que o Senhor tem feito. O ano de 2018 foi bastante difícil em termos financeiros. Acho que não é nenhuma novidade para ninguém isso, né? Nosso país atravessa uma crise. A gente, pela graça de Jesus, a gente não sente essa crise lá no campo, mas só pela graça de Jesus. Porque a gente aqui oferta em real. Mas lá, por exemplo, onde eu vivo, eu não posso pegar R$20 e dar para comprar alguma coisa. Eles não vão aceitar. Eu tenho que dar euro, né? Em outros países, você tem que dar dólar. Como é que isso funciona se não for única e exclusivamente a mão poderosa de Deus fazendo o nosso recurso ser multiplicado? É só assim que a gente explica, irmãos. É só assim. E a oferta chega todo mês, graças ao Senhor e aos irmãos também. Então, posso dizer que nada tem faltado para nós no campo. Nada. Pela graça do Senhor Jesus e por causa da sua generosidade também. Então, minha primeira palavra é muito obrigado. Muito obrigado. O ano de 2018 foi difícil, mas Deus gosta desses momentos difíceis e complicados. Eu costumo dizer que quanto maior for complicada a situação, mais nós podemos ver a manifestação da graça e do poder de Deus. Eu poderia citar muitos números, mas eu quero destacar um número que é único e exclusivamente prova da ação e do poder de Deus. O ano passado, o ano de 2018, nossos missionários de missões mundiais organizaram 519 igrejas.
Isso não é o acumulado de 2016, 17, 18, não. Isso é só em 2018, 519 igrejas. Isso é 5 vezes mais do que as igrejas que foram arroladas no ano passado na Convenção Batista Brasileira. Isso é a graça de Deus. Isso é o poder de Deus em ação, irmãos. Vale a pena investir em algo grande. Vale a pena nos juntarmos a Deus naquilo que Ele está realizando ao redor do mundo. E aí eu quero falar um pouco sobre a minha realidade, que é Portugal, né? E aí eu vou precisar muito da sua ajuda, viu, Mateus? Você pode colocar aí... Esse é o tema que a Junta de Missões Mundiais adotou para esse ano, por isso que eu estou uniformizado, né? Eu vim de uniforme, eu tenho andado assim pelas igrejas onde tenho passado, faça a terra se alegrar, e a gente vai trabalhar um pouco esse tema hoje com os irmãos. Eu quero apresentar a minha família, a parte bonita. Infelizmente, os irmãos estão tendo que lidar com a parte feia da família, né? Que sou eu. Como os irmãos podem ver, o Senhor tem sido generoso comigo. Minha filha mais velha, Ana Clara, tem 7 anos, e o ano passado Deus nos deu de presente a Larissa, que fez 1 ano e 2 meses agora na sexta-feira. A próxima foto é a família toda junta, minha esposa Rose, a Ana Clara lá em cima, a Larissa e o feião ali que sou eu, né? Então, lamentem-se, briguem com a junta, porque trouxe a parte feia e a parte bonita ficou, né? Mas dou graças a Deus pela minha família, pela minha esposa e pelas minhas filhas. Eu vou falar um pouquinho depois sobre a minha filha mais velha, Ana Clara. Mateus, pode seguir adiante. Nós moramos na cidade de Guimarães, lá em cima, onde está aquele pontinho vermelho. Esse é o mapa de Portugal. Você pode equiparar Portugal com o estado do Rio. Eles batem mais ou menos em termos de tamanho, só tamanho. Em termos de população, a gente ultrapassa talvez umas 10 vezes, né? Só talvez o Grande Rio tenha toda a população que Portugal tem. Nós somos em torno de 10 milhões de habitantes em Portugal. E nós estamos lá em cima, na cidade de Guimarães, que é uma cidade muito bonita. Pode seguir adiante, Mateus. É uma vista geral da cidade, uma cidade histórica, com um peso histórico muito grande dentro da cultura e da história portuguesa. Coloca a próxima foto, Mateus. Porque lá nasceu Portugal, né? O Brasil, quando foi descoberto, foi lá no litoral baiano, né? Tem lá toda a coisa e tal, etc. Portugal não foi descoberto, Portugal foi criado. E a criação de Portugal, se é que podemos dizer assim, mas tecnicamente os historiadores dizem que Portugal nasce em Guimarães. Então, quando os meus colegas portugueses conversam comigo, perguntam: como vai a cidade berço? Né? Porque é assim que Guimarães é conhecida, uma cidade que no seu município tem cerca de 160 mil habitantes. A cidade é uma cidade de 60 mil habitantes, nada a ver com Niterói, Rio de Janeiro. As dimensões em Portugal são bem menores, né? Talvez alguns dos irmãos já tenham andado por lá, mas isso também influi na realidade das igrejas, que eu já vou falar também. Pode seguir adiante, Mateus. Essa é a nossa congregação, esse é um dia de festa, um dia em que a congregação está cheia. Eu faço parte de uma igreja que está em 2 lugares. A Igreja Batista de Braga, que foi organizada pelo pastor Oswaldo Bonfim, no fim dos anos 70, nosso missionário lá em Portugal. Ela, mais tarde, abriu um ponto de pregação em Guimarães. Então, hoje, nós olhamos para a nossa igreja como uma igreja em 2 lugares. E eu estive, nesses últimos 4 anos, liderando a nossa congregação em Guimarães. Eu sou vice-presidente da igreja em Braga, já trabalhei bastante lá, mas uma das coisas que a gente, quando vai para o campo missionário, a gente tem em mente é tudo aquilo que a gente puder fazer, treinar alguém para fazer, para que a gente não precise ficar ali o tempo todo e crie uma dependência do missionário. Porque o ideal é que o nacional assuma as responsabilidades, a gente treine e ele continue a obra, que a gente pode ser útil em outros lugares. Quando a gente olha para o livro de Atos, a gente vê claramente o apóstolo Paulo e outros realizando esse tipo de trabalho, né? Tito e Timóteo são exemplos
nesse sentido. Então, essa nossa pequena congregação, o nosso templo cabe em torno de 50 pessoas, assim, estourando. Em Braga cabe 70, 80. A gente tem tido um santo problema em Braga, que é o problema de espaço. E o Senhor nos desafiou a partir para um outro lugar, e nós estamos terminando, efetivando a compra daquilo que nós lá chamamos de quinta. E aqui seria talvez uma chácarazinha, não é? Era um antigo espaço de festas de casamento, e a gente está comprando. E vai transformar aquilo na sede da nossa igreja. Isso é uma quebra de paradigma muito grande para uma igreja batista em Portugal. Porque, normalmente, as igrejas batistas em Portugal não têm um templo bonito como esse que vocês têm. Não tem. É uma lojinha alugada, alguma coisa que você aluga, porque durante anos da ditadura que aconteceu em Portugal, era proibido às igrejas protestantes ter templo. As únicas que tinham algum tipo de viabilidade de espaço assim, eram as igrejas de ingleses, né, por conta de um acordo que há entre Portugal e Inglaterra já muito antigo. Mas, em termos de protestantismo, como nós somos conhecidos lá em Portugal, os protestantes, as igrejas normalmente são pequenas lojas, pequenos espaços comerciais que são alugados para essa finalidade. Então, esse é o nosso templozinho lá, né? Um dia de festa está cheião, né? É uma bênção. Pode ir, Mateus. Nós temos levado a igreja a desenvolver vários tipos de trabalho missionário, não apenas para levar o evangelho, mas também fazer a igreja conhecida, porque muitas vezes a igreja fica escondida num cantinho e ninguém sabe que ela existe, que ela está lá. E nós, então, vestimos a camisa literalmente. Temos uma irmã da nossa igreja que tem uma confecção, ela doou a manufatura das camisas, nós fizemos uma camisa bonita, colocamos um tema aqui atrás, né? Não é religião, é um relacionamento com Deus. E nós saímos para as ruas, distribuímos Bíblia, com um pequeno coral cantamos hinos tradicionais. O pessoal colocou ali Jesus ama-te, né? É assim que se fala em Portugal, né? Aqui seria Jesus te ama, lá não, Jesus ama-te. É assim que nós dizemos lá. Então andamos pela cidade, pelas ruas, pelo centro, o coração da cidade, com essa mensagem do amor de Jesus, o que não é comum para eles lá. Não é comum esse tipo de trabalho. Pode seguir. Essa é mais uma foto. Pode continuar. E ali temos aquela criança menorzinha lá, é a nossa filha Ana Clara. A Ana Clara é a nossa melhor missionária. Ela bota a mim e a Rose no chinelo. A Ana Clara é uma bênção. É através da Ana Clara que a gente consegue os nossos contatos em Portugal, porque ela vai para a escola e a gente começa a conhecer os pais dos amiguinhos dela. E aí os amiguinhos, a gente chama os amiguinhos dela lá em casa, aí conta a história da Bíblia. Todo aniversário da Ana Clara, a gente faz alguma coisa, chama as crianças e taca a Bíblia nelas, porque elas nunca ouviram alguma coisa assim. Nunca ouviram. E aí chama os pais. Então, tem alguns pais que nós já temos alguma proximidade, alguma amizade, com quem nós já podemos começar alguma coisa. Só que aqui no Brasil, o conceito de amizade é muito rápido, não é? A gente pode se conhecer hoje, semana que vem eu já sou convidado para ir jantar na sua casa, na outra você janta na minha, e dali a pouco a gente já está viajando junto, e se bobear, você está construindo no terreno da minha casa. A amizade no Brasil é um negócio muito interessante, deveria ser estudado pelos sociólogos, né? Em Portugal não é assim. Em Portugal, a amizade leva tempo para ser construída. Então, a gente tem investido na Ana Clara. Esse dia a gente fez uma programação num parque, a gente tem lá o Parque da Cidade, é uma área verde muito bonita, e a gente, então, fez um trabalho voltado para crianças. A gente alugou aquele negocinho inflável, né, que bota o ar e aquilo fica, as crianças pulam lá dentro, né? Negócio bacana. A gente tinha pintura facial, tinha fantoche, e era perto de um parquinho cheio de criança. Aí a gente foi lá convidar as crianças e os pais das crianças para irem lá. Sabe quantas foram?
nenhuma. Porque português é desconfiado. Ué, pastor, mas e aquelas crianças que estão ali? Sabe como é que elas foram parar lá? Elas são as coleguinhas da sala da Ana Clara. Você consegue alguma coisa através de relacionamentos de amizade, onde você investe, você dá de si. O português ele não está acostumado a receber algo de graça. As relações interpessoais em Portugal passam muito pelo interesse. Então, faço alguma coisa para você, então você sabe que você vai ter que fazer alguma coisa por mim, e a gente vai na base dessa troca. Quando você faz alguma coisa para o português, e ele não está esperando, e ele acha que ele tem que devolver, e você diz que não, ele fica assim. Mas por que você está fazendo isso? Mas o que te leva? Ele sempre acha que tem que pagar, ou então que tem que devolver o favor, ou ele não aceita para não ter que devolver favor, ficar devendo alguma coisa para você. Então, atos de graça imerecida, atos de graça têm impactado a vida daquelas pessoas. E a gente tem agido assim através da Ana Clara. A gente tem ensinado ela. Ela ora todo dia pela salvação dos seus coleguinhas. A Ana Clara já está na 2ª série. Essa é a razão pela qual eles não puderam vir, só vim eu, o feião, e elas tiveram que ficar em Portugal, porque ela já está em idade escolar, né? Mas a Ana Clara é um presente maravilhoso de Deus para a nossa vida. E a gente tem ensinado ela a demonstrar essa graça e o amor de Jesus. Vale a pena investir nas crianças, viu, irmãos? E quando a gente investe nas crianças com a graça e o amor de Jesus, muita coisa se torna diferente, né? Mateus, pode avançar? Nós somos abençoados quando grupos vão a Portugal também e passam por nós lá. Eu escolhi essa foto não pela quantidade de pessoas, mas pelo que aconteceu antes para que isso se tornasse realidade. A igreja portuguesa ela não está acostumada a desafios de fé. Ela não tem essa vivência que muitas vezes nós temos aqui. Algum desafio de fé que o Senhor traz, seja uma campanha missionária, seja construção, seja ajuda a alguma coisa, etc. A gente talvez tenha muitos exemplos de desafios de fé. Mas a igreja portuguesa não está acostumada, ela não tem visto o agir de Deus porque não tem aceito esses desafios. Para esse coro ir lá, nós precisávamos de um espaço para eles cantarem. Isso é a quadra de uma escola pública onde uma irmã da nossa igreja é professora. E aí no culto de oração da nossa igreja, terça-feira às 9h da noite, se você quiser ir a Guimarães, terça-feira às 9h da noite nós estamos lá, viu? Nossa, pastor, mas tão tarde assim, por quê? Porque o português não abre mão do jantar. Ele não abre. Nós aqui vimos do trabalho, né? 2h30, às vezes a gente gasta, aí a gente, não vou em casa, vou direto para a igreja, né? Culto 7h30, normalmente, tradicionalmente, né, pastor? 7h30, 7, por ali e tal. Aí vai para a igreja, cultua, ora com o irmão, tem comunhão, aí depois você vai para casa, né? Encheu o estômago espiritual, depois você enche o estômago do corpo mesmo, né? O português não. Primeiro que do trabalho para casa ele leva 5, 10 minutos, né? Pelo menos na nossa cidade. Em Lisboa você gasta um pouco mais de tempo. Então ele chega, vai para casa, fazer jantar, só depois é que ele vai. É a tradição, o português é muito apegado à tradição. E aí nós no culto de oração colocamos, irmãos, nós precisamos de um espaço para o coro se apresentar. Vamos orar por isso. E aí os irmãos ficavam se olhando, um assim para a cara do outro. Eu fiquei pensando assim, coitado, eles devem estar pensando assim, coitado, pastor Dinê, está maluco, né? Essas coisas não acontecem aqui. Ele vem com essas ideias malucas lá do Brasil. Aqui não é assim não, pastor. Aqui a gente não tem espaço para nada, aqui ninguém dá nada para a gente, aqui a gente é relegado para o cantinho. Eu falei, irmãos, vamos orar, vamos falar com quem resolve. Nós precisamos de um espaço e etc, e etc.
E aí nós oramos. E aí a irmã, na hora, falou assim, eu posso tentar lá na escola a quadra, assim. Ótimo, irmã, vamos orar por isso. Oramos naquele momento, Senhor, queremos aquela quadra, o Senhor nos dê, e vá adiante, abra as portas, faz o milagre, em nome de Jesus, amém. E os irmãos foram para casa. E o Senhor nos deu a quadra, está aí. Os irmãos ficaram impressionados. Eles ficaram impressionados como em uma semana nós conseguimos a quadra de uma escola para um coro brasileiro, batista, de uma igreja batista aqui em São Paulo, se apresentar. Eles ficaram assim, abismados. Eles não... Mas como que isso aconteceu? Eu falei, irmãos, é o poder de Deus, a gente não orou? A gente não pediu ao Senhor? O Senhor atendeu, irmãos. Quem pede, recebe. E muitas vezes Tiago diz para a gente na sua carta, nós não recebemos porque não pedimos. Então essa foi uma experiência muito interessante de oração, de resposta, de ver o poder de Deus em ação ali para a nossa comunidade. Pode seguir adiante, Mateus, por favor. Eu trouxe esse slide de informações para os irmãos podem ler tudo que está aí, mas eu quero destacar naquele canto superior esquerdo, evangélicos em Portugal. Em 2012, a Universidade Católica Portuguesa fez uma pesquisa e eles descobriram que em Portugal 2,5% da população portuguesa se dizia protestante. Só que dentro desse protestantes está todo mundo que é e quem eles acham que é, mas nós sabemos que não são. Está tudo ali dentro, porque para eles nós somos tudo farinha do mesmo saco. Só que aí a Aliança Evangélica Portuguesa, ela foi fazendo estudos para saber, para conhecer a realidade, até mesmo para fomentar a ajuda e visão missionária, porque é uma coisa que quase não existe na Igreja Evangélica Portuguesa, não só batista, evangélica de maneira geral. E aí, em 2016, eles fizeram o último levantamento que dava entre 0,5% e 0,7% da população. Aí, ali, já estão excluídos aqueles que não são protestantes. Mas ali estão batistas, metodistas e por aí vai. Assembleia de Deus. Está todo mundo ali. Vamos pegar a média? 0,6%. Significa que se você juntar 10 portugueses, não dá um crente. Essa é a nossa realidade lá. A minha esposa, durante algum tempo, ela deu aula de moral evangélica, aula de religião moral evangélica nas escolas. Isso foi uma vitória que a Aliança Evangélica Portuguesa conseguiu alguns anos atrás. Porque existe a moral católica, os evangélicos então disseram, se existe católica, também pode existir para nós. Então, começou a haver, minha esposa foi dar aulas. E aí ela foi convidada para um conselho de classe, final de período, ela foi lá para falar sobre a sua matéria, os alunos, a nota que ela daria. E aí, irmãos, uma professora virou para ela e falou assim, sentou do lado dela e disse assim, eu quero saber que raio de coisa é essa de ser protestante, porque eu nunca conheci um protestante na minha vida. Portugal, irmãos, século 21. Foi agora, pouco tempo atrás. Essa é a realidade que a gente vive. As igrejas são pequenas. A média entre as igrejas batistas em Portugal é de 30 membros. Um templo desse aqui é de uma igreja grande em Portugal. Esse espaço, toda a estrutura que os irmãos têm, para os portugueses é um negócio assim inimaginável. O ruim é que muitas vezes o pastor brasileiro, cheio de boa intenção, chega lá e diz, porque a minha igreja no Brasil tem não sei quantos membros e tal. Aí o pastor português, ele ouve aquilo, aí já fecha a cara, aí já não ouve mais nada. Porque às vezes a autoestima do evangélico português, ela é baixa. Então a gente tem que chegar de igual para igual com eles. A gente esquece o Brasil e a gente se foca na realidade deles. Lá você não pode dizer assim, porque lá no Brasil a gente faz assim. Ele vai dizer para você, fala assim, lá no Brasil, aqui é diferente. E é verdade.
Nem tudo que funciona aqui vai funcionar lá. Então, a gente tem que descobrir junto com eles o que vai funcionar. Até porque, meu irmão, se eles começarem a descobrir o que funciona, aí eles pegam gosto pela coisa. Pode passar o próximo slide. Esse é o texto áureo da campanha de missões mundiais para esse ano, que os céus se alegrem e a terra exulte, e diga-se entre as nações, o Senhor reina. Eu tenho perguntado, quais são as evidências do reinado de Jesus na sua vida? Como é que alguém que ainda não tem Cristo no seu coração como Senhor e Salvador, vê na sua vida a soberania de Deus? Alguém será que pode dizer assim, não, irmão fulano, realmente, Deus é Senhor da vida dele. A irmã Beltrana, é verdade, olha, Deus é Senhor, porque ela é assim, ela é assado. Quais são as evidências? A gente ouve lá fora, né? Estando lá fora, a gente ouve, no Brasil, 30% do Brasil é evangélico. Aí, por um lado, eu penso assim, graças a Deus, mas por outro, eu penso o seguinte, e onde estão as mudanças que deveriam estar acontecendo no nosso país em função dessa influência? O Senhor reina, soberania de Deus na nossa vida. É isso que a gente tem levado lá para Portugal também. O Senhor reina na nossa vida, porque muitas vezes a igreja evangélica portuguesa, ela está presa à tradição. Não, porque aqui nós sempre fazemos assim, e cantamos desse jeito, e o banco é sempre assim. Tem uma história que ilustra isso. Um missionário, colega nosso, resolveu movimentar a comunhão na igreja. Aí pegou uma mesinha, botou no centro da área de convívio lá que a igreja tinha, com um cafezinho e um biscoitinho, né? Para todo mundo ir lá, beliscar, e conversar, e bater papo, porque muitas vezes o português chega na hora que começa o culto e sai na hora que termina e não fala com ninguém. Ele cumpriu a sua obrigação religiosa. Aí ele botou lá e tal, aí uma irmãzinha pegou aquele negócio e levou para o canto. Aí o pastor viu aquela assim, mas eu tinha colocado no meio, lá. Aí a esposa do pastor falou assim, não, foi a irmã fulana que levou para lá, e ela disse que é sempre ali naquele canto. Aí ele usou de uma estratégia que funciona em Portugal, que é a importância que o padre tem na vida dos seus fiéis. E ele então virou para a esposa e falou assim, na próximo domingo você coloca no meio, e se ela vier para tirar, você diga assim, o pastor disse que era para ficar no meio. E não é que funcionou, irmãos? Porque o pastor é aquela figura do padre. Aquilo que o padre diz lá é quase que lei. Só para os irmãos perceberem a cultura eclesiástica das igrejas em Portugal. Segue adiante. Eu costumo dizer que a alegria é um estado de espírito produzido pela presença e ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Você não pode confundir a alegria com um sentimento, porque se ela fosse um sentimento, não poderia ser um mandamento. Porque como é que a Bíblia manda para nós que nós nos alegremos? O apóstolo Paulo vira em uma de suas cartas e diz assim, alegrem-se no Senhor. Mais uma vez digo, alegrem-se, é uma ordem. Então imagina que eu estou triste, aí eu recebo a ordem, agora tem que me alegrar. Não tem a ver com o sentimento, tem a ver com uma convicção de uma ação do Espírito de Deus na minha vida, porque Cristo é Senhor da minha vida, porque Cristo é Senhor da sua vida, porque Cristo é Senhor da igreja. A nossa sociedade vive muito em função dos sentimentos. E a Bíblia já fala a respeito do sentimento, que o sentimento é enganoso. Lembra da sua adolescência, quando você se apaixonava toda semana? Vocês estão rindo é porque... Aí
aquela moça, né? A menina, uma semana era a menina que fulana de tal, era Retinha. Aí na outra semana era a Mariazinha, né? Aí no caso das moças era o Antônio. Aí na semana seguinte a adolescência é um tempo volátil. As emoções estão lá em cima e a gente precisa ensinar os adolescentes a dominarem as suas emoções, a saber lidar com as suas emoções. Mas a gente não tem feito isso. Vai adiante, Mateus. Eu quero falar sobre alegria. Eu quero falar sobre alegria ilustrando com a vida da irmã Rosa. A irmã Rosa é aquela senhora que está ali no meio daquele círculo vermelho. Dá para perceber que tem alguém ali dentro do círculo? Aquela é a irmã Rosa. Deixa eu brincar um pouco com vocês no bom sentido. Quando você se converteu, quando Jesus entrou na sua vida, o que você vivenciou? É para responder. Eu sou meio surdo. Entusiasmo. Alegria. Oi? Mudança. Mudança com alegria ou com tristeza? Com alegria. Vocês vão começar a dizer uma série de coisas, né? Transformação. Aí eu vou perguntar, com alegria ou com tristeza? Com alegria. Porque é uma das marcas registradas da ação do Espírito Santo de Deus, quando entra na vida do cristão, ao receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a alegria. Não é à toa que Paulo, quando vai escrever sobre o fruto do Espírito, ele vai falar começando com o amor, e o segundo é o quê? O segundo item é a alegria. Está ali, pau a pau com amor. E isso foi verdade na vida da irmã Rosa. Irmã Rosa é uma mulher portuguesa, típica do norte de Portugal, lá onde a gente está, ela é de Guimarães mesmo. Ela se casou, ela teve um filho, e logo depois o marido foi para a guerra do ultramar. Depois da Revolução de 1974, Portugal se viu em guerras de independência das suas colônias africanas. Então, muitos portugueses foram lutar nessas guerras em África, muitos morreram e outros voltaram. O marido dela voltou com uma doença tropical, ficou um tempo internado, mas não resistiu e veio a falecer. Então, ela ficou viúva muito cedo, com um filho pequeno para criar. Ela é costureira de profissão. O filho dela, o Luís, com cerca de 18, 19 anos, conheceu o Evangelho e entregou a sua vida a Jesus. Tempos mais tarde, conheceu uma jovem crente, os dois se casaram, constituíram família, tiveram um casal de filhos, o Luiz Miguel e a Cátia. E aí eles começaram a frequentar a nossa igreja logo no início, são membros fundadores. A nossa congregaçãozinha em Braga começou a existir a partir de 1992. E aí eles começaram ali a trabalhar e tal, mesmo antes dali eles já frequentavam outras igrejas, e a irmã Rosa não era crente. E o Luís pregava para ela. E o Luís fazia culto em casa. E o Luís lia a Bíblia. E a nora dela também. E fazia oração e orando pela conversão da mãe. E 5 anos se passaram, 10 anos se passaram, 15, 20, 25, 30 anos. E nada acontecia. Até que um dia ela resolveu aceitar, depois de 30 anos de convites, um convite para ir a um culto especial na nossa igreja. Eu ainda não estava lá. E ela foi. E ela gostou. Ela gostou muito. E ela começou a ir com mais frequência. Ela ia de manhã na missa, ia à noite na nossa igreja. E ela fez amizade com algumas irmãs da igreja, em especial com a irmã Júlia. E um dia ela, abrindo um pouco o seu coração para a irmã Júlia, disse: eu já não me sinto bem na igreja católica, eu tenho me sentido melhor aqui entre vocês, eu gosto da maneira como vocês cantam, eu gosto da palavra que eu ouço aqui, e eu saio daqui diferente,
E aí a irmã Júlia virou para ela e falou assim: é porque a irmã não é mais católica. Ah, irmãos, aquilo foi um choque para a irmã Rosa. Porque foi aí que ela percebeu que alguma coisa estava mudando na sua vida. Aí houve um dia que teve uma programação de sinos, tem um grupo de pessoas de uma igreja lá em Portugal que toca sinos, é bonito, muito bonito. E aí eles foram lá na nossa congregação. E aí no final, uma das líderes da nossa igreja fez um apelo assim, sabe aquele apelo assim meio sem pé nem cabeça, despretensioso, que você pensa assim, não, ninguém vai vir à frente, ninguém vai levantar a mão, ninguém... Esse apelo tinha que ser refeito, não dá para ser um apelo desse jeito. Quando me contaram, foi assim que eu pensei. Aí alguém falou assim, quem quiser receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, levante a sua mão. Sabe o que a dona Rosa fez? Foi parar lá na frente. Levantou, foi lá para frente. E ela é muito assim, genuína, né? E ela foi, e ela começou a falar com a irmã que estava dirigindo, eu estou muito alegre, eu estou muito feliz, e ela não sabia o que estava acontecendo. E aí alguém sentou e explicou para ela, olha, na verdade, o que a senhora está fazendo é que a senhora está crendo em Jesus Cristo. A senhora está depositando a sua fé nele para a sua salvação. A senhora está crendo que aquilo que ele fez na cruz do Calvário e na sua ressurreição é suficiente para salvar a sua vida para a eternidade. É isso mesmo, eu aceito Jesus, eu creio em Jesus. E aí eu cheguei uns 2 ou 3 meses depois desse fato ocorrido. E aí um dia a nossa igreja estava se preparando para batismos, e eu mencionei, irmãos, em tal data, inclusive, nós vamos fazer batismos e tal, e etc. Aí ela chega para mim no fim do culto e fala assim, pastor, eu quero ser batizada. Irmã Rosa, glória a Deus. Olha, então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma série de estudos com a irmã. A irmã topa? Sim, senhor pastor, sim, senhor pastor. É lá que a gente, é assim que a gente é tratado lá, senhor pastor, né? Que é o senhor padre, então logo é o senhor pastor. Não, senhor pastor, claro. Aí eu fui, peguei um livrinho de missões nacionais, 8 coisas que Jesus quer que você saiba, e fui fazer com ela. Isso era inverno, irmãos. E o inverno para a gente lá é rigoroso, viu? A gente chega a pegar alguma temperatura negativa. E a casa dela é fria. Irmãos, tinha vezes que eu saía de lá tremendo de frio. Louco para chegar dentro do carro, ligar a calefação do carro no máximo bem quente e ficar ali até, sabe quando o corpo vai aquecendo, que você chega a relaxar? De tanto frio que eu estava, a musculatura fica rija assim, ó, você treme todo. Mas a gente ia lá, na casa dela. E a gente foi, lição após lição. E uma das coisas marcantes na vida da irmã Rosa é a alegria. A alegria que aquela mulher sente desde o momento que entregou a sua vida para Jesus. E ela falava, pastor, é uma alegria, por que eu não tomei essa decisão antes? Meu filho sempre falou para mim, há 35 anos que ele pregou, e eu demorei tanto tempo, pastor, que arrependimento, se eu soubesse que era bom assim, eu já teria aceitado Jesus há mais tempo. Aí eu virei para ela e falei assim, irmã Rosa, antes tarde do que nunca, agora curta, né? Curta Jesus. Pastor, eu tenho ido para o café junto com as minhas amigas e eu tenho falado de Jesus para elas. Algumas delas são muito chatas e falam que eu não sei o que é isso, que eu não sei o que é aquilo. É assim mesmo, irmã Rosa, é assim mesmo, essas coisas acontecem. Mas permaneça no Senhor. Ela está, irmãos, uma alegria. É uma mulher transformada pelo poder de Deus. Aí, a coisa de 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, eu tive a oportunidade de batizar a irmã Rosa no Rio, porque nossa igreja não tem batistério. Então, 2016, nos últimos 3 anos, nós temos batizado todo ano, né? 3, 4 pessoas. Irmãos, isso é um milagre. Tem igreja em Portugal que não batiza há mais de 15 anos. Tem igreja em Portugal que o batistério está entulhado. Acho que tem.
está entulhado de coisa. Não é usado há muitos e muitos anos. Aí nós fomos lá para o Rio, um monte de gente, porque era verão, porque no inverno é impossível, irmão. A gente vai virar um cubo de gelo ali, entendeu? Aí fomos no verão, tinha gente ali tomando banho de rio e tal. Aí ficaram olhando para aqui. A gente fez um culto lá, né? Levou violão, cantamos e tal, etc. Teve mensagem, o pastor da nossa igreja pregou e nós realizamos os batismos. E ali a irmã Rosa foi batizada. E no domingo seguinte, nós entregamos o certificado de batismo dela. A irmã Rosa estava alegria pura. Porque é isso que acontece, irmãos, quando Cristo entra na nossa vida. E uma das coisas que a alegria de Jesus faz na nossa vida é nós compartilharmos o senhorio de Jesus com outros. O Senhor reina, você não pode falar o Senhor reina da boca para fora. Você só pode falar que o Senhor reina quando Ele reina na sua vida. Quando é a partir dele que você toma as decisões da sua vida. Que é em função de Jesus que você dirige a sua vida. Que é em função dos desejos de Jesus que você coloca os seus dons, os seus talentos à disposição. A gente pode dizer como Paulo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é soberania de Deus na nossa vida. A irmã Rosa é uma só, mas Portugal tem mais 10 milhões de pessoas. Para uma irmã Rosa se converter, levou 35 anos. 35 anos. Muitas vezes esse é o tempo que você precisa investir em alguém em Portugal. A irmã Rosa se converter é realmente um milagre, porque como os irmãos estão percebendo, ela já é uma senhora de idade, ela tem mais de 70 anos. Para ela abrir mão do seu catolicismo, é abrir mão da sua identidade cultural. E esse é um dos maiores impedimentos em Portugal. Por isso que eu quero desafiar você a orar por nós. A orar pelo trabalho de evangelização em Portugal e na Europa. Portugal está assim, a Europa não é diferente. Quando a gente pensa em missões mundiais, muitas vezes a gente associa carência material a missões mundiais, né? Então eu costumo brincar nas igrejas perguntando, quando pensa em missões mundiais, o que vocês veem, primeiro lugar que vem à mente? É pensar África, Ásia, Oriente Médio, Árabe. Deus ama eles também, com certeza. Mas Jesus disse certa vez, contou uma historinha para falar sobre um dos maiores desafios missionários que estão na Bíblia. É mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E a agulha não é aquela agulha de corte e costura. A agulha era uma brecha que havia nas muralhas, por onde era possível passar armas e pessoas. Mas uma brechinha bem pequenininha, que talvez só passasse uma pessoa magrinha. Não, esse não seria o meu caso, né? Esse é um grande desafio. A Europa precisa ser reevangelizada. A partir de Portugal, a partir de todos os outros lugares da Europa. É estratégico. Muitos povos de outros lugares estão lá. E nós podemos alcançá-los e eles voltarem para as suas terras e alcançarem os seus povos. Eu quero incentivar você a orar por nós. Eu quero incentivar você a contribuir com a campanha de missões da sua igreja. E você não vai deixar de ser dizimista por causa disso. Porque a Bíblia diz que Deus ama. Olha a alegria aí de novo. Olha a alegria aí de novo. Então você dá o seu dízimo, você dá a sua oferta. E a Bíblia nos ensina
para nós fazermos prova de Deus. Não é? Que ele falou o seguinte: façam prova de mim e eu vou mandar raio e trovão em cima de vocês. Não é isso? Não. Façam prova de mim se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tamanha abastança. Porque a Bíblia também ensina para nós que Deus não é mesquinho, é Deus de superabundância. Não é só de abundância, é de superabundância. Então faça a prova de Deus. Faça a prova de Deus. Contribua. Se você desejar orar especificamente por mim, pela minha família, você pode me procurar posteriormente ao culto e eu vou te dizer como isso pode acontecer, você nos adotar por oração. Se você quiser contribuir financeiramente para que nós possamos continuar lá e possamos ver outras irmãs Rosas aceitando a Jesus, outros irmãos Joaquins, Manuéis aceitando a Jesus, você pode nos procurar também no final do culto e saber como você pode fazer isso. Eu gostava de orar por você nesse momento. Vamos orar? Pai Santo, nós louvamos o Teu nome, porque Tu és bom e as Tuas misericórdias duram para sempre. E a Tua misericórdia se renova toda a manhã. Nós Te louvamos, Senhor, porque Tu nos escolheste, Tu nos criastes à Tua imagem e semelhança, Tu nos amastes desde a nossa concepção, Tu nos criastes para o louvor da Tua glória, Tu nos destes propósito. Mesmo quando nós pecamos e nos afastamos de Ti, Tu viestes ao nosso encontro e por meio de Jesus Cristo criastes a solução para o nosso problema do pecado. E nós Te louvamos por isso, porque vemos a Tua graça em Cristo Jesus, cravada naquela cruz, morto pelos nossos pecados, mas a morte não pôde detê-lo, porque não há poder algum que possa rivalizar com o Teu. Tu és o único e nós Te louvamos por isso. Nós Te louvamos porque é Tua a tarefa da salvação da humanidade, mas na Tua graça e misericórdia Tu nos chamas a nos juntarmos contigo nessa obra, o que para nós é um privilégio. E eu Te agradeço, Senhor, pela vida dos meus irmãos aqui na Igreja Batista em Icaraí. Agradeço pela visão que o Senhor tem dado a eles, pela visão missionária que o Senhor tem colocado nos seus corações. E eu continuo, Senhor, pedindo que o Senhor continue abrindo ainda mais a visão, para que eles possam espalhar essa alegria que Jesus nos dá, por este bairro que tanto carece, Senhor, dessa alegria. Por esta cidade, Senhor, sedenta de alegria, pelo nosso país e pelo mundo afora, Pai. Abençoa esta igreja, dá a ela porção dobrada do Teu Espírito, para continuar proclamando o Teu Evangelho, anunciando a alegria em Cristo Jesus, anunciando a salvação, anunciando o perdão de pecados, anunciando que o Senhor reina. Ó Senhor, abençoa-nos assim, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Obrigado, pastor Dinei. Muito obrigado. Muito bom nós ouvirmos como a pregação do Evangelho transforma, salva e também alegra, né? E, meus irmãos, eu quando vi aquele coral ali, a foto, fiquei lembrando do nosso coral aqui cantando hoje, tão bonito. Vamos a Portugal? Vamos cantar lá, né? Tá aí, vocês pensarem, orarem, né? Na rua, em asilo, né? Agora, pessoal, agora
tem o seguinte, o pessoal aqui come um pouquinho. Ah, não tem problema. Tem problema não, né? Tem não, porque lá a gente gosta de comer também. Tá vendo? Ó, em Portugal. Mas olha aí, vamos pensar, vamos orar a respeito disso. Quem sabe, além de orarmos e contribuirmos, podemos ir a Portugal ajudar lá também, não é? Vamos ajudar, vamos orar. Pastor, muito obrigado. Mais uma vez, nós vamos ficar orando. Amém. Viu? Desculpe ter esquecido do pastor Rubem. Pastor Rubem, amigão, pastor Rubem, tio mais novo, né? Estudamos junto no seminário, moramos junto lá, aquele tempo, tudo. E foi seminarista dessa igreja, né? Foi preletor nosso em um dos nossos retiros em 2001, se não me falha a memória, né? Pregou aqui na nossa igreja, foi um dos pregadores quando a nossa igreja fez 60 anos de idade, né? Está na nossa história também, o pastor Rubem Lota, né? Irmãos, tudo que tem acontecido no mundo, essa semana foi uma notícia uma semana de tantas notícias ruins, tantas notícias tristes, não só no Brasil, mas em todo o mundo. O mundo precisa de Cristo. O mundo precisa que nós preguemos o Evangelho. E nós vamos cantar a respeito disso. Ide e pregai.